Meu Deus do céu, eu sou cristão. E eu prometi a Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu não ia falar mal de coleguinha nenhum aqui nesse canal. Mas eu também tenho um compromisso com a verdade. E não tem ninguém na área de informática e inteligência artificial se defendendo desse pessoal de marketing. Nerds e geeks, eu serei o seu herói. Eu estava muito bem de boa gravando mais uma aula para nossa comunidade, implementando um projeto do zero de um sistema que vai permitir com que um agente inteligente possa criar criativo para a campanha do Face Ads, pode subir campanha, analisar métricas, descer campanha e também buscar informações dos meus concorrentes lá no Ads Library ou da social media como o Instagram, para que eu possa me inspirar em criar criativos para subir campanha baseado naquilo que está sendo engajado no momento. O sistema já foi planejado, mas só na primeira passada com a inteligência artificial eu consegui desenvolver isso aqui e essa aula já está disponível para os meus alunos. Mas não é disso que eu quero falar. Eu recebi essa mensagem aqui, ó. Prontamente minha resposta foi essa. Grosso, né? Fui grosso. Eu tenho que parar com essas coisas. Mas então ele insistiu nisso aqui e me fez parar tudo para poder testar essa ferramenta. Vou até ficar sentado para não cansar. A primeira coisa que a gente faz antes de instalar qualquer coisa na nossa máquina e utilizar em nossos projetos que já estão rodando é investigar uma opinião técnica, né? E eu fui atrás disso. Entrei no YouTube para ver se tinha algum programador, algum arquiteto de software, engenheiro de sistema falando sobre essa biblioteca e me dei de cara com esse banner aqui desse vídeo e aí tudo fez sentido. Não julgarei. Fraudinhas, fraudo, né? Mas pensei, vou dar um voto de confiança, porque esse pessoal de marketing que tem muita grana, ele pode até não saber fazer, mas eles contratam quem sabe fazer. Peguei minha água, fui no banheiro e sentei pra assistir, porque esse vídeo aqui tem pelo menos 4 horas de duração e é rojão, viu, de assistir isso aqui. Óbvio que eu não vou assistir tudo, mas vamos ver pelo menos esse comecinho aqui pra dar aquela margem de crédito a partir do minuto 7, pra ver o que é que ele fala. É muito obcecado. Quando ele pega um negócio, pessoal, ele destrói. Pra quem não conhece aqui o Thiago, acho que todo mundo reconhece, né? Você sabe que ele não gosta de fazer as coisas mais ou menos. O que ele vai fazer, ele gosta de fazer muito bem feito. Então ele quer pegar o negócio e destruir, só viver aquilo e só respirar aquilo. Quando eu percebi, o cara estava começando a criar quase um Jarvis lá no negócio dele, que já fazia gestão de tráfego, fazia um monte de coisa. Opa, Jarvis. vamos conversar mais, o que tá fazendo aí? Ele começou a conversar, eu comecei a ver, cara, peraí, vamos fazer mais algumas coisas aqui, te mostrar, etc. E a gente começou a criar uns monstros aqui. O Pedro Valério, ele até abril do ano passado, ou maio, foi maio ou abril, Pedro? Foi abril. Abril do ano passado, ele nunca tinha aberto uma linha de código. E esse foi o único conteúdo que eu consegui encontrar dessa biblioteca fora a documentação. Mas vamos além, tá? Vamos instalar, vamos dar um voto de confiança. Vai que é só marketing, ele realmente contratou alguém ali para fazer esse desenvolvimento, várias pessoas ali trabalhando na arquitetura para jogar isso aqui e deixar acessível para todo mundo, sem risco nenhum de você consumir demais seus tokens, seu dinheiro e acabar com o seu projeto. Aqui está o repositório do iOS Core. E a promessa que ele faz naquele vídeo é de que isso aqui é de graça, que ele trabalhou vários dias nesse projeto para oferecer de graça para a comunidade. E você já sabe, né? Para o pessoal de marketing, quando alguma coisa é de graça, é porque você é o produto. Eu não assisti o vídeo todo, mas provavelmente deve ter alguma coisa por trás ali para ele fazer monetização, né? Ou ele tem uma ferramenta gratuita que faz uso disso aí, que é paga, ou ele tem um tipo de mentoria, algum tipo de palestra, algum evento que vai vender junto para poder ensinar. É igual aquela história do passeio de balão. Alguém oferece um passeio de balão grátis, você aceita, sobe na cestinha, vai-se embora tomando seu vinho, olhando a paisagem, e aí se cansa, quer descer, pede pra descer e o cara bota uma plaquinha e diz, pra descer é R$1.000. Pra subir é de graça. Pra descer. Vamos ver um negócio aqui. Como o repositório tá público, é gratuito, você pode explorar os arquivos aqui, inclusive os binários, ter acesso aos arquivos de configuração e tudo mais. Na documentação, existe uma parte aqui bem interessante que fala aqui em inglês. Toda a documentação está em português, mas essa parte aqui está em inglês, que ele dá um agradecimento especial a esse repositório aqui, ó, o BEM-MED método, que é um método de desenvolvimento ágil, que faz a entrega de artefatos de maneira mais rápida. Então, provavelmente, esse código aqui se baseia em outros códigos. E nada incrível, porque a maioria das bibliotecas que nós temos hoje depende de outras bibliotecas. Então, não tem nada de anormal aqui, tá? Então, a gente pode dar uma olhada no código e a primeira coisa que me chama a atenção na documentação é que ele cita muito que
Com o Cloud, ele é mais eficiente. Só que o Cloud hoje é a ferramenta mais poderosa, na minha opinião, para se implementar software, né? Então, não é conveniente dizer que use o melhor porque vai ficar melhor. Claro que vai ficar melhor, né? A gente tem que comparar os desempenhos com as outras LLMs. Se eles melhoram, se essa biblioteca aqui melhora o desempenho de um LLM, que em tese é inferior ao Cloud Code. Se você usa o Cloud Code, realmente você vai ter um rendimento melhor, né? E olhando aqui na biblioteca, nos arquivos e tal, se a gente entrar na biblioteca do Cloud, aí a gente tem aqui a Agent Memory, várias pastas, os comandos, provavelmente está aqui os comandos do IOs, que o Cloud Code ele é totalmente personalizável, tá? Você pode criar skills, você pode criar hooks, você pode criar rules, você pode criar comandos também. Então, provavelmente deve ter script aqui gerando alguns comandos customizáveis do IOs. E na parte aqui de skills, eu percebo que tem alguns MDs aqui, e um dele é esse aqui, ó, o Half. E se você faz parte da comunidade e já entende de Cloud Code, já implementa, sabe que o Half é uma outra biblioteca que não está sendo citada ali nos agradecimentos. Esse aqui é o repositório do Half no GitHub, tá? Então se você descer... lembrei de alguém. Ele está falando aqui, ó, o Half é um agente autônomo que trabalha em loop. Ele repetidamente utiliza o que está no PRD. O PRD é uma visão geral da arquitetura, da estrutura do seu projeto. Toda vez que a gente vai começar um projeto, a gente começa por um dos artefatos que a gente inicia, uma documentação, é o PRD, que vai ter uma descrição ali geral, uma visão geral do que o sistema vai fazer, qual o objetivo dele, também pode citar algumas tecnologias. Então, a gente começa pelo PRD. E o que esse Half faz é ficar lendo esse PRD e conferindo para ver se tudo deu certo e se tudo foi implementado. Porque às vezes quando você está implementando com uma LLM não tão boa, ele faz somente a metade ou não testa aquilo que ele executou, que você pediu para ele executar, e aí ele acaba deixando algumas partes quebradas do sistema. E esse Half aqui, ele fica em loop, ele literalmente planeja, ele projeta, implementa e depois confere e fica nesse loop até ser resolvido o PRD. Utilizar código de outros projetos não tem nada de errado não, tá? Porque todo projeto grande, bem sucedido, ele se apoia em um projeto. E até os menores também têm dependências. A gente tem que reaproveitar código. Nada de errado, tudo certo. Inclusive, na parte de desenvolvimento, a gente sempre tem aquela questão de pegar uma ideia e tentar melhorar, certo? Então, ele pode ter juntado algumas ferramentas e ter colocado um orquestramento melhor, mais efetivo. O mercado como um todo é assim, né? Você pega um produto, coloca ele dentro de uma outra embalagem, faz um anúncio mais bonito e vende mais do que o outro. Você só precisa ter cuidado com as licenças, porque nem sempre uma biblioteca permite que você desenvolva um produto e ganhe dinheiro com a ferramenta que você recebeu de graça. Mas olhando a documentação, me lembrou muito esse outro repositório aqui, que é o Get Shit Done. Ele já está há algum tempo aí no mercado, para quem trabalha com Cloud Code, que ele basicamente possui as mesmas peculiaridades do Half, só que ele é muito mais avançado. Ele desenvolve aqui todo o projeto, ele tem a parte de runtime, ele tem a parte de fazer o PRD, tá aqui ó, toda a documentação, ele questiona o usuário, ele faz a busca, ele levanta os requisitos, ele faz o roadmap, ou seja, ele faz todo o projeto aqui ó, de um dev, de um arquiteto de software, todinho aqui as fases de execução. Ele tem o plano 1, que é usar o modelo, ele modela o produto, ele faz ordens às APIs. Cara, esse Get Shit Done, ele tem sido bastante utilizado aí no mercado, o pessoal que está trabalhando com Vibe Code, junto com o Half. Os dois são bem conhecidos já, tá? Mas vamos testar. O que eu quero fazer aqui é comparações. O quão bom é esse iOS em relação ao próprio Cloud Code. Eu estou utilizando para esse teste o Antigravity e vou usar o Cloud Code no terminal. No projeto aqui que eu criei, eu tenho já um PRD, que é justamente do projeto que eu falei no início do vídeo, que é em relação a um sistema que vai permitir agentes autônomos a criar criativos, subir campanha, mensurar métricas, né, analisar as métricas, decidir por si só como criar o criativo baseado numa biblioteca de mídias que ele pode gerar
tanto usando APIs de vídeo, de imagem, quanto reaproveitando aquilo que eu vou subir como um vídeo, uma imagem que eu mesmo criei gravando, para não ter que depender sempre da inteligência artificial. Então esse PRD aqui trabalha com RabbitMQ para mensageria, trabalha com algumas APIs para fazer scrap das informações. Eu também vou precisar que esse software ele vá percorrer os perfis que eu vou cadastrar para se inspirar em trazer criativos e postagens para o meu canal, para minhas coisas. Enfim, ele cria ele é um agente perfeito de marketing, tá? Ele vai substituir uma agência. Só que eu vou dar uma tunada aqui nesse meu Cloud Code utilizando o próprio Cloud Code. O Cloud Code recentemente lançou essa funcionalidade aqui, que é um orquestramento, um time de orquestramento das sessões do Cloud Code. O que ele fazia antes era o seguinte: a gente podia ter subagentes trabalhando de forma paralela. E todos esses subagentes, eles se comunicavam com um agente superior às tarefas que ele estava realizando. Com esse recurso de orquestramento, de time de orquestramento, o que acontece é que os subagentes eles vão começar a se comunicar entre si. Ele não vai depender somente de um gerente. O gerente vai estar lá orquestrando, só que quando existe uma tarefa que depende de outra, esse subagente vai ficar comunicando, esperando o resultado de um e de outro, e isso torna a solução muito mais eficiente. Essa funcionalidade foi lançada recentemente, está aqui a questão dos subagentes, agentes team. Fala, aqui na documentação do próprio Cloud Code, ele explica como é que faz a instalação. É bem simples, tá? Tem um arquivo de configuração JSON lá que você coloca isso aqui, ó. Cloud Code Experimental Agent Teams. E ativa como e aí seu Cloud Code já vai estar ativo com essa funcionalidade rodando para controlar todo o time de agentes. Eu nem vou instalar o Half, nem vou instalar o GSD. Eu vou ativar somente esse orquestramento de times aqui do Cloud Code, que é nativo. Eu abri um terminal no projeto, vou ativar o Cloud sem nenhuma flag, vou digitar um /init, que é um comando / do Cloud. Perceba que o Cloud ele vem com vários comandos que você pode ir instruindo, fazendo modificações, conectando com o MCP, mudando o modelo. Muita coisa para fazer aqui, instalar plugin, inclusive. Então, eu vou botar um /init, que é para ele iniciar o projeto e ele vai criar alguns arquivos de configuração. E o cloud.md, o Markdown, que é a memória do Cloud, onde eu coloco instruções que ele não pode esquecer de forma alguma dentro do meu projeto. Então, eu vou botar aqui um /init, leia o projeto prd.md e prepare-se para as devidas instruções. Crie os diretórios de configuração necessários, os arquivos e aguarde. Ele processou, leu o arquivo e colocou, olha, o projeto está em Greenfield, um campo verde Codebase. A base do código está vazia, apenas o PRD existe. Vou criar o cloud.md para iniciar o projeto com as configurações baseadas no PRD. E aí eu vou dar permissão para ele poder fazer essas criações dentro do meu sistema. Depois de alguns poucos minutos, ele criou esse arquivo cloud.md, que é a memória dele baseado no PRD, e também criou um diretório .cloud, que ele colocou 2 arquivos de configuração, um de desenvolvimento, um em produção, e ele já ativou aqui para mim o Cloud Code Experimental Agent Teams, que vai me permitir chamar um time de agentes, cada um com o seu papel. Agora eu vou pedir para o Cloud Code fazer a implementação do meu sistema se baseando no PRD. O prompt é simples. Crie um time de agentes contendo um gerente de projetos, um arquiteto de software, um desenvolvedor front-end e um desenvolvedor back-end. Eu não quero um full stack, quero um para cada. Baseado no PRD, crie toda a estrutura de projeto, separando o front-end do back-end. O banco de dados é Postgres e use um ORM, que é uma biblioteca que vai me permitir fazer o mapeamento do esquema do meu código para o banco. O papel do gerente é indicar que todo o PRD foi implementado e funcional, do arquiteto é montar a melhor estrutura e o desenvolvedor back-end deve implementar o sistema com as melhores práticas de desenvolvimento. O desenvolvedor front-end deve usar a sua skill nativa front-end design para criar uma interface premium e elegante com a paleta de cores e tipografia voltado para o contexto
do projeto. E a gente vai disparar esse prompt aqui. Enquanto o Cláudio processa fazendo aquilo que eu deveria fazer manualmente, já segue o canal e comenta aqui embaixo se você tem interesse em um vídeo explicando detalhadamente sobre GSD, o Ralph e o Cloud Code. Depois de plenos 38 minutos e 55 segundos, o Cláudio resolveu. Ele criou um plano inicial, dividindo o front-end do back-end, fez toda essa estruturação em fases, orquestrando com um time. Ele criou aqui o gerente de projeto, um agente, um arquiteto, um dev back-end e um dev front-end. E fez de forma paralela o back e o front, rodando em paralelo, enquanto o front-end usa dados mocados até a fase 4. Então ele foi ali, definindo em várias fases de implementação, algumas coisas ele deixou paralela e foi rodando vários agentes que vão se comunicando entre eles para completar as tarefas. Então ele rodou aqui, 38 minutos e 55 segundos, ele disse que fez tudo. E os próximos passos é rodar o Docker, porque ele instalou uma infraestrutura de container, perfeito, é assim que eu utilizo. Vamos fazer o NPX Prisma, que é para rodar o banco de dados. Vou alimentar o banco de dados com alguns dados de exemplo para ficar no painel e iniciar o back-end e o front-end. Eu não rodei comando algum no terminal, porque meu propósito é não mexer no código, nem no console, e pedir para ele mesmo fazer as alterações, rodar o Docker, fazer a alimentação, criar as tabelas do banco de dados, Postgres, fazer a migração dos dados do SID, né? Aquilo que vai alimentar ali, só para eu mocar e ver como é que vai funcionar todo o sistema. E aí ele rodou tranquilo, ele criou aqui o front-end, back-end, o Postgres, o RabbitMQ, o Redis, rodando, que são o banco de dados e o sistema de mensageria. E aí ele falou aqui, credencial para você entrar, tá rodando ok, você vai no localhost, admin nextedits.com e admin 123. Se eu abrir uma nova aba do navegador e dar aqui, Ctrl V, localhost 3002, ele vai para uma tela de login. E ele fala que o usuário é admin nexted.com e a senha é admin123. Vamos lá. Vou colar isso aqui. Admin123. Entrei. E esse aqui é o painel que ele criou. Ele já me leva no dashboard. Olha só como é que está o visual que ele criou. Performance, fluxo da automação. Como é que estão os meus agentes, né? Um agente analista de campanha, um espião roteirista e um feed, fazer aqui, eu acho que é curação manual, fazer a curadoria, tá? E aí é que ele botou sem acento aqui, né? E aqui tem o log de atividades do agente, aqui a gente vai ter a biblioteca de mídias que os agentes vão criar e eu posso fazer o upload aqui, para que ele use o reg para fazer a caracterização, a configuração dos arquivos e eu posso encontrar, o agente possa encontrar para usar as mídias que forem necessárias. A gente vai ter aqui a biblioteca de criativos, o que está rolando, as campanhas que estão ativas ou não, temos ativas, rascunhos pausadas. A gente tem um feed de inspiração, que são as postagens dos concorrentes, aqueles que eu vou cadastrar aqui, né, atualizar feed. E aqui tem a central de controle, que é gerenciar os anúncios gerados por inteligência artificial. Agora eu vou criar um outro projeto, li a documentação e vou fazer a instalação do iOS, para ver como é que vai ser o desempenho dele. Criei uma nova pasta, vê que está vazio, ele tem apenas o mesmo PRD do sistema que a gente utilizou na implementação anterior. E vou usar a documentação para poder fazer a instalação do iOS aqui. Vou abrir um novo terminal. E na documentação dele, ele explica que instale em um projeto novo ou existente. Vou colocar aqui no terminal. Vou chamar aqui, iOS, vou dizer que é YT teste iOS, que é o nome do negócio, né? Vou ver o que ele vai baixar. Eu preciso instalar alguns pacotes, sim, para proceder. Ele abriu essa tela para eu escolher a língua. iOS Full Stack. Vou de português. Qual modo? Quando um IA gera código para você, qual dessas opções te descreve melhor? Modo assistido. Recomendado. Que tipo de projeto você está configurando? Greenfield. Eu não tenho nada aqui. E ele vai pedir aqui qual é a IDE. E vai ser um CLI que vai ser o Cloud Code recomendado. Ele vai instalar aqui uma arquitetura Next.js, ok, React.
e instalando iOS Core Framework. Vem comigo, ele instalou algumas coisas aqui, botou algumas informações para Cloud Free e DeepSeek. É uma alternativa, né? Caso você queira utilizar, não tenha investido no Cloud Code, você pode usar o DeepSeek, que é de graça. Ou mais barato, né? Não, aqui não é LLM, né? Aqui é o próprio iOS. Então, vou da comunidade. Tá, dependência ok, instalação completa, seu projeto iOS está pronto. Bota aqui, CD. Ou tem que ficar aqui? Não, eu tenho que entrar, deixa eu ver. YT, eu acho que os comandos estão ali dentro. Tá aqui, ó, ponto .cloud, tem os hooks aqui, as regras, os comandos do iOS, beleza, entendi a ideia. Tá aqui o set, configuração, tá aqui a configuração dos hooks, beleza, arquivo de env, com as chaves que eu tenho que usar. Git ignore, tá aqui um agente MD, tá. E agora eu vou seguir lá a documentação. Eu estou na parte de guia do usuário do iOS, e aí eu entendi pela documentação que ele possui 11 agentes especialistas, arquitetos, temos o pessoal o estrategista, o business, o analista de negócio, o CI/CD para operações, DevOps e tal. Entendi isso, que a ativação do agente é pelo @ lá. Também tem o contexto do agente, as tarefas, que é a entrada principal do iOS, que ele também tem o uso de workflow, então tudo no iOS é tarefa, eu faço a solicitação, cria-se uma tarefa, o agente executa essa tarefa e dá uma saída, ou tem um workflow que é quando tem múltiplos steps, né, multi-steps. Daí tem aqui as tasks, tipos de categorias das tarefas, desenvolvimento, qualidade, documentação e o workflow, fluxo. E aqui ele tem alguns workflows disponíveis, né? Que é o Greenfield Full Stack, o Brownfield, que é no caso quando já tem um projeto existente, aqui é quando não tem. Aqui é um fork para fazer processamento paralelo, tarefas paralelas. Tem um work que organiza e o ETL, que é um extrator de dados. Ele extrai, transforma e carrega as informações. É questão de data engineer, para mexer com o banco de dados. E aqui ele fala para executar um workflow, iOS Workflow, Greenfield, Full Stack. Bom, vamos tentar isso aqui lá na nossa aplicação. Antes de tudo, como eu criei um PRD aqui na raiz, eu vou jogar esse PRD aqui para dentro, para que fique tudo dentro da mesma hierarquia. E aqui dentro, eu já estou aqui, vou dar um clear no meu terminal, e vou usar o Cloud. Cloud, em tese, deveria aparecer aqui, apareceu os agentes. Então tem vários agentes aqui, DevOps, Engineer, Arquiteto, Analista, iOS Master. Eu quero usar um fluxo, tem um Square também, né, que é um conjunto, que é um projeto, né, um conjunto de agentes fazendo um monte de coisa. Eu gostaria de não ativar um por um, né? Eu queria usar o Squad, ou no caso, eu acho que seja um workflow. Como é que eu mexo com o workflow aqui? Deixa eu ver lá na documentação. Para poder desenvolver com o iOS, eu preciso ter duas formas. Uma é eu mesmo liderando esses agentes especialistas. No caso, eu vou citando um por um, de acordo com o seu papel no desenvolvimento, porque a filosofia do iOS é desenvolvimento orientado a histórias. Então eu tenho que ir conversando, pelo que eu entendi. Eu vou conversando com esses agentes e eu vou chamando eles na medida das operações que eu quero para ir desenvolvendo meu projeto. Uma outra maneira é ativando workflows baseado em um agente. Então eu tenho que pegar um agente desse principal aqui, pode ser esse aqui, né? iOS Master. Master sempre é o bichão. iOS Master, asterisco, workflow, Greenfield, Full Stack. Olha o que ele vai fazer aqui, Ele já foi lá na busca do Cloud, nas regras. Ele gatilhou as regras, porque o hook e as regras são gatilhos, que são disparados de acordo com os eventos. E aqui, Orion aqui, eu vou carregar o workflow Greenfield Full Stack. Deixa eu buscar a definição. O Orion é o nome do nosso agente? O orquestrador? Não, é Pax. Quem é Orion? O Orion deve ser o super agente. Ele não está aqui listado não, nos 11. Ele é desbloqueado, né? Ele é secreto. Desbloqueou, eu fiz um macete aqui. Search, visão geral do projeto, encontrei o PRD na raiz, Next.js, sistemas agente, tal. Ambiente de Bootstrap pendente. Eu não fiz o Bootstrap porque eu já sei o que está cadastrado aqui, né? O Discovery pendente.
o documento sharding, fragmentação dos docs, e o QA aqui, não, desenvolvimento, ciclo de desenvolvimento. Tá, ele vai me perguntar algumas coisas, né? Como deseja iniciar o workflow Greenfield? O ambiente já está pronto, começar pelo Discover. Beleza, é isso aqui que eu quero. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele vai me pedir algumas coisas, né? Isso aqui é a ferramenta do Cloud Ask User Cache Questions, que eu posso habilitar a ferramenta para que o Cloud fique me perguntando sobre as diretivas, as decisões que eu preciso tomar dentro do desenvolvimento do projeto. Criar brief do PRD existente? Sim, pode ser. Vamos lá. Sim. Deseja gerar um prompt para a ferramenta de UI, como V0, Lovable ou Bolt? Deseja gerar um prompt para a ferramenta do UI? Eu vou passar aqui algumas coisas. Uma interface premium elegante com a paleta de cores e tipografia voltada para o contexto do projeto. Não, sim, vai. Você está teimoso. O desenvolvimento está sendo por etapas, por fases, de acordo com o Greenfield Full Stack. Está aqui o Greenfield Full Stack. Ele é um arquivo Markdown e ele vem dizendo aqui que tem, acho que são 4 fases. Ele me trouxe um resultado aqui, ó. Fase 1 completa. Todos os 5 steps da fase 1 estão concluídos, descoberta. E agora vamos para a fase 2. Sim, vamos para a fase 2. Aqui já é o Cloud, tá? Aqui não tem relação com o iOS, não. O que definiu aqui o iOS é a questão dos Markdowns, os YAML, as rules e os skills que estão instalados aqui. Aparentemente ele tem algumas SH, alguns shell script rodando, mas é mais para ter acesso a algumas diretivas e programas, linhas de comando, né? O Shard foi finalizado, ele criou 19 arquivos da arquitetura e agora vamos para a fase 3. Tá difícil, tá? Já tá rodando há 3 horas. Ele organizou aqui em 7 episódios e ele só fez os 2 primeiros. Ainda falta isso aqui tudinho. E ele já comeu, ó. Ele já comeu aquela parte dos meus tokens. Foi 40% dos meus tokens. Já renovei. Já vai em 11%. E parece que não tem hora para acabar não, viu? Ele entrou num loop aqui. Tomara que o resultado seja satisfatório, porque demora e é caro, viu? Depois de 3 horas e meia, chegamos a um resultado. Ele finalizou todos os episódios e consumiu uma quantidade relativa de tokens. Vamos ver como é que ficou o resultado. É isso aqui. Ele tem um dash, tem umas métricas. Esses dados aqui não são reais, são dados mocados que estão alimentando um banco de dados. Pausou campanha, está aqui as ações recentes do agente. Eu vou ter aqui feed de inspiração, eu vou ter que trabalhar bastante isso aqui. Eu tenho que trabalhar bastante esse design aqui. Central de controle, ele trouxe esse meio neon, né? Que aqui é o log do que o agente está fazendo. Aqui a gente vai ter o repositório de mídias, o que vai ter, que foi de criativo que foi criado. Temos o criativos em uso, ele mostra mais ou menos aqui, mas nada de que fosse excepcional dessa ferramenta. E a parte de configuração, a gente tem os agentes aqui, regras de negócio, alertas e integrações. E aí, o que você achou desse resultado? Qual dos dois fez a melhor entrega? O ferramenta do iOS, ele demorou 3 horas e 30. Eu esperava um resultado melhor. O orquestramento de agentes do Cloud Code fez em 38 minutos e me trouxe um resultado muito mais satisfatório. Considerações técnicas. O iOS nada mais é do que um conjunto de markdowns com alguns shells scripts que utilizam a própria estrutura do Cloud Code para criar um loop, além de outras bibliotecas, para criar um loop de conferência. Não é bem exatamente um orquestramento, mas uma definição de agentes. Porque quem faz toda a mágica acontecer é o Cloud Code. O que o iOS faz é definir qual é o papel desses agentes e garantir que os agentes vão ser chamados utilizando o Half ou outras bibliotecas ali, colocando em loop para que haja uma conferência. Por isso que ele demora tanto, porque ele fica sempre perguntando a mesma coisa. E por isso que o nome da biblioteca é Half,
Porque ele se aproveita da inocência do personagem do Simpsons para ficar sempre perguntando a mesma coisa. E aí, tá pronto? E aí, tá pronto? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Por isso que ele demorou muito mais. Demorou mais de 3 horas e meia. 3 horas e meia foi o que eu marquei. Mas foi mais de 3 horas e meia e comeu bastante token, tá? Mais do que o Cloud Code normal. Ele acabou com os 40% da sessão que tinha, ainda pegou mais 20 ali. Né? Então, se eu fosse fazer ali mais adaptações no projeto, eu teria que gastar muito mais tempo e muito mais tokens só para chegar num resultado palpável. Usarei? Não, não usarei. Gasta muito token, muito tempo. Quem deve usar essa ferramenta? Acredito que exista. Ela é uma boa ferramenta, é razoável, tá? Ela é usável e quem deveria utilizar bastante essa ferramenta são os concorrentes dos meus alunos. Porque se os concorrentes dos meus alunos usarem essa ferramenta, eles vão demorar muito mais tempo, eles vão gastar muito mais dinheiro para chegar no resultado mais ou menos. Não precisamos ir muito longe para ter resultados melhores. Se a gente utilizar o Half e utilizar o GSD com o Cloud Code, nós com certeza teremos resultados mais rápidos. Mas acredito piamente que essa ferramenta seja extremamente útil para a audiência do criador, composta de pessoas que são sonhadoras, que possuem ali uma ideia que pode ser realizada e que sobressai com essa ferramenta que é gratuita, mas que consome bastante token. E se você não usar uma LLM bastante poderosa, um CLI como o Cloud Code, que custa caro, uma assinatura do Cloud Code, para poder dar conta desse início desse projeto, ele custa R$500 por mês. Então é algo que fica fora da realidade de muita gente e acaba usando aquelas LLMs que são pseudo de graça, mas que não tem tanto rendimento quanto uma Cloud Code da vida. Esse é meu veredito. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.